in English. Beautiful. So, welcome everyone. Thanks for being here. We have some people here in the room at the Faculty of Education, and we have a lot of people connected online as well. Thank you so much for joining us today. And so this is Clararchy Whereabouts Seminar Series, the new edition for 2025, with this one of today that is Counter-Hegemonic Science Education from the Global South, a view from Brazil. As a Brazilian myself, I'm very happy to be here with my friends Juliana and Gabriel. Again, thanks everybody for being in the room, the ones who are watching from home. Special thanks to Alexandre, who is one of Clarec founding members, who's helping us with the Zoom platform. Clarec is the Cambridge Latin American Research and Education Collective, and we are dedicated to fostering Latin American scholars and supporting our communities in Cambridge. You can learn more about our work through our social medias and also registering to our mailing list. So we will start with Gabriel, the first talk, Petrochemical Initiatives and Social Environmental Injustice, the Role of Science Education in the UK and Brazil. Gabriel is a PhD candidate at the Universidade Estadual Paulista, Brazil, and a visiting student at the Faculty of Education, University of Cambridge. He holds a master's degree in science education and a bachelor's degree in physics, with a teaching qualification from Universidade Federal de Itajubá. Gabriel's research explores environmental education, science education, petropedagogies, social environmental injustice, physics teaching, STSE education, and scientific literacy. They're both here at the Faculty of Education with Dr. Haira Gandolfi, who is also here in the room. Thank you for being here. And yeah, so the floor is yours, Gabriel. You can start. Olá, pessoal. Bom, para a gente aqui, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Eu agradeço muito, primeiramente, pela participação de vocês, pela presença. Considerando que a maior parte da nossa audiência fala em português, eu vou fazer a apresentação em português hoje. Todavia, os slides eles estão em inglês, então quem falar inglês vai conseguir também acompanhar a apresentação. Então, como a Ana bem disse, o tema da minha apresentação, Petrochemical Initiatives and Social Environmental Injustice, the Role of Science Education in the UK and Brazil. So, para começar a apresentação, eu gostaria de propor para vocês um desafio. Vamos supor que a gente esteja em uma aula de ciências agora, vocês são os meus alunos, e eu sou professor de ciências de vocês, e hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que é muito importante atualmente, que é o fast fashion, ou seja, aquelas roupas que são produzidas e que são descartadas, a gente usa muito pouco, né? Então, aqui eu tenho uma breve introdução sobre o tema. Então, nos últimos 20 anos, a gente tem feito 4 vezes mais roupas do que antes. Muitas dessas roupas elas ficam nos guarda-roupas, né, sem utilidade. Just say I voted for you. Uma parcela muito You sound importante. any more clever by saying yourself. You actually sound thick because you're wrong. I love the traitors so much, but if I hear one more person say, I voted uma parcela significativa, né, dessas roupas não são recicladas, e enquanto outras, a grande parte descartada, incinerada. Então, isso é um grande desperdício de dinheiro, de tempo, né, e impacta o meio ambiente. Então, eu vou propor para vocês um desafio, que é o seguinte: como que a gente poderia pensar soluções
com base em conhecimentos científicos e tecnológicos para poder solucionar esse problema do fast fashion. Eu tinha proposto, Ana, como que fica para você? Para acessar uma plataforma para o pessoal, você consegue fazer isso? Não consigo, mas onde que é? Aqui. Acho que você vai fazer mais rápido aqui. Eu não... Tá na internet? Tem internet aqui? Tem. Aqui mesmo, então. Aqui. Só não sei como dividir a tela. Acho que Eu acho que o pessoal não vai conseguir ver. Mas não tem problema. Encontra uma outra alternativa. Eu acho que talvez, né, se alguém... Poxa. Era para aparecer um QR Code aqui para vocês acessarem. Enfim. Mas tudo bem. A gente pode voltar lá para a apresentação? Dá um tempo, porque eu vou ter que puxar uma. Não enxergo. Eu cego. Obrigado. Bom, eu vou explicar para vocês, né? Suponho que a gente tenha feito atividade e vocês iriam nos dizer exemplos de soluções para solucionar esse problema a partir de conhecimentos científicos e tecnologias, né? Como, por exemplo, novas formas de produzir novos tipos de materiais, enfim. E no caso dessa atividade aqui, eu iria pedir para vocês, né, antes de fazer a interação, mas como não foi possível, eu ia pedir para vocês, ao colocarem essas ideias, não levarem em considerações questões relacionadas a condições de trabalho. Então, essa seria a ideia da atividade. Porém, deixa eu passar para o próximo para vocês. Clica no slide, Ana. Só dá uma clicadinha. Isso. Pronto. Não? Foi? Bom, o que essa atividade aqui é um fragmento que eu peguei de um material didático desenvolvido por uma plataforma denominada Energizing Futures. Essa plataforma, anteriormente, ela era denominada de BP Educational Service, e é uma plataforma financiada, né, pela British Petroleum, uma gigante companhia do setor petroquímico, que tem como intuito desenvolver materiais didáticos para auxiliar os professores nas aulas de ciências. Aqui, como vocês podem ver, né, o foco é em STEM Education, com alunos de 14 a 16 anos. Então, as palavras deles, né? The Energizing Futures is designed to bring real-world science to life for young people by introducing them to green skills and relatable role models to inspire them on the path towards diverse STEM careers of the future. E aqui, né, essa plataforma ela desenvolve diversos tipos de materiais, apresentações, PowerPoint, vídeos, PDFs com diversos tipos de atividades, e os professores podem acessar essa plataforma. Ela é restrita aqui para o Reino Unido, então, quando a gente vai se inscrever, eles pedem para colocar o endereço como sendo uma pessoa britânica, né? Ou escocesa, enfim, que seja residente aqui do Reino Unido. E nesse fragmento que eu selecionei, eles têm a seguinte orientação. Quando for explicar para o professor, no caso, quando for explicar para os estudantes, eu falo que o foco é a ciência, inovações científicas e tecnológicas. Isso não cobre questões acerca de condições de trabalho, que estão relacionadas com o fast fashion. E se você quiser saber um pouco mais, aí entra nesse site que eles fornecem aqui, você vai ver, basicamente, eles dizendo assim, olha,
é uma iniciativa também empresarial. Vai falar, olha, a gente aqui do setor de produção de roupas, né? Nós desenvolvemos iniciativas para evitar essas questões, mas é algo assim bem pontual. E o que que isso nos leva a refletir, né? Primeiro, quem é que está produzindo esses materiais? Essa empresa, né, é financiada pela British Petroleum, em parceria com universidades aqui do Reino Unido, no caso desse foi Kingston University London, e em parceria também com a Associação de Educação e Ciências aqui do Reino Unido. E no segundo semestre de 2023, 380 mil estudantes foram potencialmente impactados por essas atividades. A partir, né, dessas questões, a gente pode fazer os seguintes questionamentos. Foi. Por que a gente não poderia falar sobre essas condições de trabalho nas aulas de ciências? Por que foi colocado essa orientação aos professores para desenvolver essas atividades com os estudantes? Será que assim, educação em ciências, quando o professor de ciências vai dar aula, será que a educação em ciências tem uma função de discutir questões sociais, políticas, ambientais, históricas? E quais são as relações entre ciência e tecnologia, e o desenvolvimento tecnológico, com a exploração da natureza e dos seres humanos? Será que é importante trazer essas questões para a sala de aula? E qual que é o preço, né, do desenvolvimento científico e tecnológico, e quem é que paga por isso? E outras questões também, né? Quais são os interesses por trás dessas abordagens educativas que a plataforma Energize Futures escolhe ao produzir esses materiais? E o que significa quando uma companhia que está envolvida, inclusive na degradação do meio ambiente, como são as empresas do setor petroquímico, né? Quando elas estão envolvidas com o processo educativo e os debates acerca das questões ambientais, nas quais elas fazem parte de degradar o meio ambiente também. E o que acontece quando os interesses públicos e privados eles estão em conflitos? A partir da perspectiva dessas companhias que têm uma influência muito forte na sociedade, especialmente nas escolas. Quando a gente tem esses conflitos de interesse, o que prevalece quando o setor privado ele tem um forte papel dentro da escola? E, no final das contas, qual que é o papel da educação? Então, a partir disso, eu gostaria de mencionar para vocês alguns artigos, há muitos outros, mas esses 4 aqui eu gostaria de destacar, porque eles trazem algumas reflexões interessantes. Inclusive, esses 3, eles são focados no setor petroquímico, que eles vão falar o seguinte, olha, tem alguma coisa acontecendo aí, dessas empresas do setor petroquímico que estão desenvolvendo atividades nas escolas. E eles são céticos acerca dessas iniciativas. Empresas, no geral, né, segundo Loureiro e Lima, são pesquisadores brasileiros, eles vão nos dizer que é bastante contraditório quando a gente tem empresas que degradam o meio ambiente e que desenvolvem atividades educativas sobre questões ambientais com os estudantes, dizendo, olha, vocês têm que preservar o meio ambiente. E ele vai falar que essa contradição é muito profunda e insuperável, porque as empresas, né, o interesse privado, ele parte do princípio do desenvolvimento, né, de exploração da natureza, e não há como a gente conciliar desenvolvimento sem que haja, né, exploração da natureza. Desenvolver significa explorar, no contexto no qual a gente se encontra. E eles vão falar que, os autores, em geral, eles vão nos dizer que falta de um direcionamento político e crítico dessas atividades educativas desenvolvidas nas escolas pelas empresas e que
o modo como essas atividades elas são desenvolvidas, elas são influenciadas. E escolas no Canadá, por exemplo, no qual a gente tem uma forte presença da indústria petroquímica, sobretudo nas escolas, os autores identificaram que essas empresas elas têm influenciado, né, na implementação de uma agenda neoliberal, pró-corporativista, pró-consumo de petróleo e anticientífica e a crítica nas escolas. Aqui no Reino Unido, há autores que estão apontando, né, que essas empresas, sobretudo do setor petroquímico, elas têm um papel muito importante nas reformas educacionais e, sobretudo, focando na manutenção, né, desse modelo neoliberal de educação, fomentando a competitividade e o crescimento imperativo. E esses trabalhos aqui que tratam sobre o papel da indústria petroquímica nas escolas, eles estão localizados nos países do norte global, né? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. E, a partir disso, na nossa pesquisa, a gente se propõe a pensar, e no contexto do sul global, como que isso acontece? E por que é importante a gente olhar para esse contexto, né? Se for pensar os processos históricos, o quanto o sul global foi explorado e continua sendo explorado para atender esse modelo de sociedade que, no final das contas, beneficia o norte global, né? Então, o que está se passando nesse contexto? E por que seria interessante a gente dar uma olhada para o Brasil? No que se trata de indústria petroquímica, o Brasil ele se destaca, né, além de ser um grande produtor de petróleo, ele exporta grande parte dessa produção, sobretudo para os Estados Unidos. O país, embora não seja maior, ele é a Petrobras, né, embora seja uma grande empresa, ela não é a maior, mas tem um papel muito significativo, sobretudo na América do Sul. E a Petrobras ela é uma estatal com capital público e privado. Um aspecto muito interessante que possibilita a gente desenvolver uma pesquisa mais profunda no contexto do Brasil é o fato de que no país tem uma legislação que é a Lei de Acesso à Informação e ela é aplicada à Petrobras. Outros países, como Reino Unido, Estados Unidos, eles até têm algumas legislações nesse sentido, só que não se aplicam ao setor petroquímico, do modo como acontece no Brasil, porque nesses países do norte global são empresas privadas, e no Brasil a gente tem uma empresa estatal. Então, isso é um ponto interessante e que possibilita aprofundar na nossa pesquisa. E outro aspecto interessante que a gente precisa levar em conta, né, olhar para esse contexto, é um processo de privatização que tem sido implementado. A Petrobras, hoje em dia, cerca de 30% da companhia está relacionada ao setor público e outra parte toda ao setor privado. Então, é uma relação muito complexa entre os interesses públicos e privados. Até mesmo porque a Petrobras ela tem assim, um papel muito importante no Brasil, na sociedade brasileira, porque muitas parte, né, do recurso do lucro da empresa deve ser aplicado mediante legislações a programas sociais, como educação, segurança, saúde, enfim. Então, é uma relação bastante complexa e isso a gente não enxerga, por exemplo, aqui no Reino Unido, que é uma empresa totalmente privada. Já caminhando para o final, a Petrobras, né, ela tem 2 programas voltados que tem um certo foco no processo educativo e abordar também a temática socioambiental. Então, o programa de educação ambiental, ele é mandatório por lei e ele tem uma abordagem mais crítica. Esse programa, ele, por conta dos impactos da empresa, ela precisa seguir legislações que vão dizer o seguinte: olha, você tem que desenvolver atividades com as pessoas para compensar os impactos que você está causando. Então,
temos esse programa. Ele é localizado nas regiões que são diretamente afetadas, né, pelas atividades da empresa, e essa abordagem mais crítica, embora seja uma educação informal, ela, em espaços não escolares, no caso, ela tem uma forte relação com os movimentos ambientalistas que criaram, né, condições, pressão para que fosse ali desenvolvidas atividades que possibilitassem as pessoas a refletirem sobre os impactos das atividades da companhia nas regiões. E, por outro lado, a gente tem esse outro programa, o Petrobras Socioambiental, que ele é desenvolvido voluntariamente pela companhia. Eles optaram, né, por financiar um outro tipo de programa e que tem uma abordagem... no caso, ele não tem esse compromisso de ser crítico, e geralmente não é. E ele está muito relacionado àquela ideia que eu trouxe anteriormente, né, que os autores denominaram de petropedagogies, que são as influências das empresas nas escolas, como foi o caso do Canadá, do Reino Unido. Então, esse tipo de iniciativa das empresas recebe esse nome de petropedagogies, ou seja, pedagogia petróleo, alguma coisa nesse sentido, traduzindo. Esse programa, ele ganha... O foco da minha pesquisa vai ser esse projeto, até porque o primeiro já tem alguns trabalhos no Brasil sobre, esse segundo ele é um pouco mais recente, e por conta dessa relação, né, as semelhanças que a gente pode identificar, esses pontos de contato que a gente pode identificar com as empresas privadas do norte global, então há um interesse grande em olhar para eles. Aqui para vocês terem ideia da dimensão do projeto, né? No período de 2020 a 2029, atualmente, eles têm o intuito de financiar 106 projetos em 329 municípios e tem uma verba de mais de R$ 1 bilhão para isso. São organizações da sociedade civil que desenvolvem as atividades e elas têm focos diversos, como fauna, flora, projetos culturais, empreendedorismo, atividades educativas, cursos profissionalizantes também são englobados por essas atividades. Eles produzem pesquisa científica, materiais didáticos e iniciativas educacionais dentro e fora das escolas. Mas esse programa ele tem um foco, diferentemente do anterior, ele tem um foco também no espaço formal. Isso é muito interessante. O anterior ele não tem. Só para vocês terem, né, uma ideia aqui de onde estão localizados os projetos, foi possível fazer esse mapeamento. Aqui há uma grande densidade de projetos, a gente vai focar nessa região especificamente. E por que a gente identifica isso, né, essa centralidade na costa brasileira? Isso porque a empresa ela explora o petróleo offshore. Então, e aqui na região próxima ao litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, é a principal bacia de exploração da companhia. E no Rio de Janeiro também fica o escritório, né, a central da empresa. Então, é uma região muito interessante para a gente desenvolver nossas pesquisas, conversar com pessoas que estão engajadas com essas atividades, que estão desenvolvidas sobretudo nas escolas, conversar com professores também, né, para ver o que eles identificam dessas atividades, o que eles estão compreendendo sobre. E é isso. Então, só para... Então, só mais algumas questões para a gente pensar, né? Como que a gente pode enfrentar how can we address environmental catastrophes? Como que a gente pode abordar as catástrofes ambientais no contexto global quando há uma complexa relação entre as questões sociais e privadas, né? Como vocês puderam ver no caso da Petrobras, tem esses conflitos de interesses públicos e privados.
como que a gente pode fortalecer o espaço escolar para fomentar o debate sobre questões socioambientais, as injustiças socioambientais e as áreas de conflito afetadas, né, por esses empreendimentos. Como que a gente poderia responsabilizar essas companhias, essas empresas pelos os impactos socioambientais e se seria necessário a gente desenvolver diretrizes para orientar a relação entre empresas e escolas. Então, só para a gente finalizar, então, conforme já apontado, vou para vocês um textinho, conforme já apontado na década de 80 pelo filósofo brasileiro Gary Burheim, estamos em uma encruzilhada. Os ideais do projeto civilizatório ocidental, fundamentado na exploração ilimitada dos recursos naturais e dos seres vivos, incluindo o próprio ser humano, revelam a fragilidade das promessas do crescimento imperativo e nos levam a questionar as reais possibilidades de habitar o planeta Terra. O setor petroquímico é um dos pilares dessa sociedade profundamente desigual, que concentra os lucros da exploração nas mãos de poucos e distribui os riscos a muitos. E, na ausência de assegurar o poder decisivo sobre as nossas vidas para benefício próprio, essas grandes empresas se vestem do mais puro cinismo e culpabilizam cada um de nós por sermos consumidores medíocres. Educar em tempos de catástrofes ambientais, especificamente em cenários de injustiça socioambiental, requer um compromisso com um projeto de sociedade que valorize a vida acima de tudo. Esse contexto revela a natureza profundamente política do processo educativo. O que se busca é uma educação comprometida em compreender as raízes civilizatórias que perpetuam as injustiças socioambientais. Educar cientificamente significa também lançar luz sobre essa discussão. O capitalismo aliado à ciência nos trouxe até este momento crucial. Portanto, a educação em ciências deve estar alinhada a um projeto societário que não almeja apenas o desenvolvimento, mas que permita que a sociedade, enfim, prospere. Bom, essas foram as minhas referências. Muito obrigado. O pessoal quer fazer pergunta para o Gabriel? A gente pode fazer uns 5 minutos de perguntas e aí vamos para o pessoal em casa também. Se quiser mandar pelo chat, estou acompanhando aqui. Uma pergunta, né? Como você sabe, a gente, né, debate questões étnico-raciais e pensando principalmente, né, com essa relação em relação ao Brasil, né, atualmente, assim, né, é um campo ponto de debate, mas a gente, assim, a minha pesquisa, por exemplo, parte da ideia de que não dá para pensar em Brasil sem pensar em questão racial, né, tipo, porque a história do Brasil é uma questão que passa pela questão racial. E a gente vê isso também na ação em relação à Petrobras e todos, né, tanto, né, tipo, esse descuidado com as regiões, né, a gente vê que geralmente é atingido são pessoas racializadas, são pessoas que estariam à margem dessa sociedade porque muitas vezes nem são vistas, né, como pertencentes e detentoras de direitos na sociedade brasileira. E aí eu queria saber se isso em algum momento, assim, tipo, perpassa, né, pensando nessa ação dos projetos, por exemplo. A Petrobras tem, dentro desses milhares de projetos, desse todo investimento financeiro, aí alguma coisa voltada que leve em consideração essa questão racial? Ou, tipo, você tem alguma indicação? Se isso vai aparecer de alguma forma na sua pesquisa? Ou não diretamente? Enfim. Bom, excelente pergunta, muito obrigado. Bom, a companhia ela tem uma vasta abordagem, financia projetos de naturezas muito diversas, desde aqueles que são mais voltados para a preservação de uma região específica, degradada, ou espécies em extinção, mas também cursos que são mais específicos. Eu me recordo agora de um curso voltado, de um projeto voltado para o empoderamento feminino, que é um tema muito interessante, só que é interessante a gente também olhar como que isso está acontecendo ali na prática, né? Eu sei que tem projetos voltados para comunidades quilombolas, ribeirinhas, né, pesqueiras, tem alguma coisa assim, só que
nessa etapa da pesquisa, eu ainda não consigo te dizer com certeza o que se passa nesses locais. Então, inclusive, agora vai ser o meu próximo passo, né? Ir lá para esses lugares que os projetos estão sendo desenvolvidos para entender como que se passa. Mas, bom, é isso. Obrigada. Posso só complementar, Gabriel? Nesse campo mais amplo, teórico que ele trabalha, né? A gente trabalha com o conceito de justiça e injustiça ambiental, mas nos Estados Unidos eles trabalham com um conceito parecido, que é tudo bem relacionado, que é o racismo ambiental, né? Nos Estados Unidos, a literatura dos Estados Unidos vai trabalhar mais com a questão do racismo ambiental. E aí, assim, dentro do conceito de injustiça ambiental, a gente tem um termo que chama MAPA, que é o Most Affected People in Areas. Então, é um pessoal, principalmente da geografia humana, que mapeia essas questões de desastres e impactos socioambientais dentro de certas categorias de comunidades, certas categorias como, por exemplo, gênero, sexualidade, raça, etnia. Então, dentro desse campo grande de onde o Gabriel vem, tem um pessoal que olha especificamente, está construindo esse conceito de mapa, que é para olhar e gerar dados, inclusive estatísticos, para a gente entender melhor essa racialização dos impactos ambientais. Tem gente trabalhando, por exemplo, dentro da comunidade LGBT, então como que isso afeta a comunidade LGBT, porque a comunidade LGBT em muitos países vai ser excluída, né, de moradias, né, então o pessoal da geografia urbana e da geografia humana tem trabalhado bastante ali. Então a pergunta é muito pertinente, porque é uma área extremamente interdisciplinar, então esse recorte aparece em outros trabalhos. A ideia é tentar entender como que isso pode estar aparecendo nos projetos da Petrobras, que a gente tem algumas indicações por causa dos títulos dos projetos, como eles vendem os projetos no site, tem um projeto na Favela da Maré, por exemplo. Então, a gente imaginaria que seriam baseados em perspectivas de racialização, por onde estão acontecendo, pela mapa deles ali, mas a gente não promete que isso é realmente um elemento ou é só, e aí assim, o que a gente vê, por exemplo, desses projetos que acontecem no Canadá, que estão acontecendo em regiões indígenas do Canadá especificamente, eles vendem com o empoderamento das comunidades indígenas, mas eles vendem no sentido de a gente está vindo aqui para a comunidade, a gente vai desenvolver esse projeto para ajudar a comunidade indígena, o pessoal das comunidades indígenas, a conseguirem melhores empregos nas nossas próprias empresas. Então, eles trabalham muito com atividades de empoderamento através da profissionalização técnica. Então, a gente vai vir aqui nessas comunidades que são marginalizadas, a gente vai treiná-las através de cursos técnicos, vocacionais, profissionalizantes, para eles conseguirem melhores empregos, que aí é toda a ideia do Green Skills and Green Careers que eles falam. Então, mesmo quando tem um recorte, a questão é que recorte é esse, qual é o propósito do recorte? Eu fiquei pensando, assim, né? O Brasil vem cada vez mais tendo uma ampliação de políticas públicas com cotas, né? De políticas públicas de cotas no Brasil. Inclusive, recentemente aprovado até para cargos públicos, né? E aí, sim, dentro da Petrobras se entende que também tem esse recorte. E aí, assim, se isso perpassa para esses projetos, assim, é isso que eu fiquei curiosa, porque é muito dinheiro envolvido, são muitos lugares, muitos locais, muitos municípios, e eu fiquei extremamente curiosa para ver como que se reverbera, porque é isso, né? A partir dessa ideia que não dá para pensar Brasil sem pensar raça. Eu acho que, inclusive, uma das possíveis contribuições, talvez, depois da pesquisa, é pensar assim, olha, se não tem, né, a gente pode, então, a partir daí, pensar em desenvolver, talvez, orientações, né, diretrizes, para que tenha um foco maior nas questões raciais, né? É algo muito interessante, sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais? Ou de casa, a gente pode fazer perguntas no final também. É. A gente vai para a apresentação, então. Obrigado. Aqui. Bom, então, a gente está indo aqui para a segunda apresentação da Juliana Nogueira de Souza. Agora eu já mudei para o português, como vocês podem ver. Agora vou voltar para o título em inglês. Do Science Like a Girl, Reflecting on the Relationship Between Women and Science Through the Action Research Methodology. A Juliana vai apresentar em português também. Ela é candidata a PhD pela Unicamp, Universidade de Campinas, e estudante visitante na Faculdade de Educação, aqui na Universidade de Cambridge, com um diploma em Bachelor Scientific em Biologia
e um mestrado em Biologia e Educação. Ela é professora de Ciência e Biologia em Educação Básica desde 2012, e a pesquisa dela é focada em educação e ciência, mulheres na ciência, descolonização do currículo no sul global e educação básica. E também está aqui com a professora Raira Gandolfi, na Faculdade de Educação. A Juliana. Obrigada. Nada. Bom, bom dia a todo mundo que está assistindo aqui presencialmente, que está online. Meu trabalho, eu estou no 3º ano do doutorado, então eu tenho alguns dados semi-refletidos sobre eles. Estou bem pertinho da minha qualificação daqui a um mês, então não tinha como trazer tudo que a gente já tem também, né? Porque é bastante coisa. E aí fiquem à vontade para fazer perguntas, ok? Bom, não tem como falar do meu trabalho sem me posicionar, né? Porque ele é totalmente relacionado com quem eu sou e onde eu estou. Então, eu sou uma mulher, eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para o ensino superior, numa universidade pública, e a estar também na pós-graduação. Fiz biologia lá na Unesp de Jaboticabal, fiz meu mestrado em ensino de biologia, que é um mestrado focado para quem é professor, inclusive é obrigatório ser professor atuante para fazer o ProfBio, e estou recentemente há 3 anos, né, no doutorado do PSIMES, enfim, é minha mais recente inserção acadêmica. E sou professora desde 2012, desde que eu me graduei. Então, ser professor, estar na sala de aula, acompanhou todo esse meu percurso formativo de pós-graduação, o que faz muito sentido para mim e o que faz muito sentido para o projeto. E antes de explicar o meu doutorado, eu preciso mostrar, é importante contar como ele surgiu, porque ele não veio somente de mim. Então, eu estou num colégio há 10 anos, que é um colégio privado, em Piracicaba, chamado Tales de Mileto. Nesse colégio, nós temos salas pequenas, então as salas elas vão ter em torno de 25 estudantes. Praticamente todos os estudantes são bolsistas, então é um colégio privado, mas é um colégio privado de famílias trabalhadoras. Então, as pessoas... a gente não está falando de uma elite econômica, apesar de a gente estar no colégio privado. Então, essa é a realidade onde eu estou. Em 2020, durante a pandemia, um grupo de alunos desse colégio notou que o material didático que a gente usava, sempre que trazia biografias de cientistas relacionadas aos conteúdos, eram sempre homens. Nunca tinham mulheres ali. E isso começou a incomodá-los. Então, a gente formou um pequeno grupo ali, naquele momento, em 2020, tudo online, Meet, né? E começamos a pesquisar a partir dessa dúvida, desse problema levantado pelos estudantes. Elaboramos um questionário bem simplesinho, com 30 nomes de homens cientistas e 30 nomes de mulheres cientistas, trazendo cientistas do sul global, do norte global, enfim, né? Um mix aí de cientistas. Enviamos para esses estudantes, 101 responderam, e nós tivemos esse resultado, que era os homens cientistas são muito mais conhecidos do que as mulheres cientistas. E ainda quando a gente fala de mulheres cientistas, as mais conhecidas são mulheres brancas do norte global. Então, a gente tem Marie Curie, por exemplo, em primeiro lugar, das mulheres cientistas mais conhecidas. E nós temos o Einstein e o Galileu como os homens mais conhecidos. E aqui, a última pergunta que não aparece era: não conheço nenhum desses nomes, não reconheço nenhum desses nomes. E aí nós tivemos 18% dos estudantes que responderam que não conheciam, reconheciam nenhum desses nomes dessas mulheres cientistas. O que a gente fez lá em 2020? Ainda totalmente fora do meu doutorado. A partir dessas informações coletadas, nós decidimos trazer mais mulheres do sul global para a nossa comunidade escolar. Nos organizamos e criamos um grupo chamado Faça Ciência com uma Garota. E a intenção desse grupo era a gente proporcionar o contato para as pessoas do grupo, mas também para o resto do colégio, com essas mulheres cientistas do sul global. Nesse primeiro momento, a gente focou em mulheres brasileiras mesmo. Então,
tudo foi pensado em conjunto, tudo com os alunos. O símbolo foi criado no Canva, foi pensado com os alunos, o nome do projeto, com a ideia de ressignificar a expressão como uma garota, que é sempre assim, tida, né, usada num sentido negativo. A gente teve estudantes do 6º ano, são 11 anos, eles têm 11 anos de idade, até estudantes do 3º do médio, estão entre 17 e 18 anos, trabalhando juntos, formando duplas, trios, enfim, organizando todo esse projeto. O projeto ele durou durante 2 anos, né, nesse formato, e ele foi o quê, né? Os estudantes se uniam, escolhiam cientistas, brasileiras ou não, para pesquisar sobre suas histórias, fazer pequenos textos sobre elas, e eles faziam também algumas representações artísticas sobre essas mulheres. E tudo isso é organizado nesse Instagram, caso alguém tenha interesse, ele não está sendo utilizado, mas está lá, né, como acervo memória. Além dessas pesquisas, desses trabalhos artísticos, nós tivemos eventos online, um em 2020, que durou 5 dias, e um em 2021, que durou 3 dias, onde os estudantes tiveram contato direto com mulheres cientistas via plataforma Meet. No primeiro ano, essas mulheres elas falavam sobre qualquer área, mas houve a preocupação de ter mulheres jovens, velhas, fazendo iniciação científica, professoras de universidade pública, brancas, pretas, enfim, de áreas de humanidades, de natureza, exatas. Foi uma grande diversidade. Em 21, a gente manteve a mesma diversidade, mas focamos numa temática pandemia. Então, na segunda-feira, se eu não me engano, foram mulheres na humanidades que pesquisam assuntos relacionados à pandemia. Na terça, a saúde, e assim foi. Então, esse foi o evento, né? Foi o nascimento da ideia do meu projeto. Foi um grupo que estava no colégio. Em 21, o grupo foi encerrado, reformulado, e eu entrei com ele no doutorado na Unicamp, no PECIM. Agora com uma outra cara. Então, por isso que o Instagram está desativado, por isso que a gente não fala mais de eventos, não tem mais essas coisas. E aí, meio que a pesquisa-ação, como metodologia, ela que me escolheu, né? Não fui eu que escolhi. O problema já nasceu do grupo, eu já tinha o grupo, eu já estou inserida nesse grupo, nesse contexto. Então, optar pela pesquisação como metodologia foi algo natural. Ela já nasceu como pesquisação antes mesmo de eu saber o que era uma pesquisação. E aí vamos então ao meu doutorado, tá? ONU, Agenda 2030, com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um deles é o 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E aí nós temos literatura dizendo que o que acontece na escola vai impactar essas meninas no futuro. Não só as meninas, né? Os meninos também, vai impactar as pessoas no futuro, o que acontece no colégio. Mas como a gente está com recorte de gênero, vai impactar as meninas no futuro. E que projetos que promovam a igualdade de gênero, eles têm potencialidades para mudar tudo isso que está acontecendo, ou mudar uma parte do que está acontecendo, enfim, para tentar transformar, para remover algumas barreiras, acabar com alguns estereótipos, ou não acabar, né, mas transformar, reduzir, enfim. Então, a escola, o ambiente escolar, ele vai aparecer como um local extremamente importante para a gente manter padrões sociais ou quebrar, transformar padrões sociais. E a promoção da igualdade de gênero na escola é fundamental para isso refletir numa sociedade mais inclusiva, mais justa e mais democrática. Então, o meu trabalho ele vai propor algumas ações sobre como a natureza da ciência e o resgate histórico dessas mulheres pode colaborar com a construção de uma educação não discriminatória que abra portas para as meninas ingressarem para a ciência. Bom, eu dividi a revisão de literatura em alguns tópicos, tá? Então, o primeiro é a natureza da ciência e o ensino de ciência. Então, a gente tem uma educação científica, basicamente no mundo todo, que ela vem numa perspectiva de racionalidade técnica. Então, o aluno tem que saber como fazer ciência. Pegar um negocinho, botar aqui, lá, e, como o Gabriel já disse, não refletir sobre outros aspectos da ciência, né? Então, por que determinado campo tem dinheiro para fazer pesquisa? Ou por que se pesquisa
pesquisa isso e não se pesquisa aquilo, ou quem está fazendo ciência. Então, isso meio que não que não existe, mas ainda está sendo deixado de lado, no mundo no geral. E aí nós temos propostas que vão contra essa ideia de racionalidade técnica, que dizem que temos sim que trabalhar a natureza da ciência para além da prática escolar científica, ou para além da prática científica. Então, eles defendem abordagens mais holísticas e interligadas à diversidade de aspectos epistemológicos e sociais da natureza da ciência. Então, a gente está falando de uma ciência que não vai só explicar a parte técnica, teórica dela. A gente quer envolver mais coisas que estão não por trás, mas que estão totalmente, intrinsecamente interligadas com contextos sociopolíticos. Então, a gente fala aqui de uma natureza da ciência que quer conversar sobre mais, muito mais do que apenas a prática científica. Enfim, então, os autores dizem que essa virada verdadeiramente socialmente justa da educação científica em direção à transformação tem que passar, tem que envolver, tem que falar dos emaranhados sociopolíticos da ciência por meio de lentes interseccionais. Bom, é importante reconhecer o papel da educação científica diante desses desafios. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai deixar de lado, vai ficar com a gente, o que não está acontecendo, ou vai trabalhar todos esses outros aspectos sociais que envolvem a construção da ciência. E aí, é importante aprender com perspectivas e experiências que não venham apenas de um eixo central de norte global. Então, aqui aparece o resgate, né, trazer coisas do sul global para essa nossa discussão de natureza da ciência, de práticas escolares e enfim, papel da educação científica. Aí a gente tem, pensando em decolonialidade, né, uma prática científica de natureza da ciência que seja crítica. Então, nós temos as ideias de Freire, que no Brasil, infelizmente, as pessoas, né, muitas pessoas negam, enfim, não valorizam, diferentemente de outros locais, né? Enfim, Freire é extremamente importante. Minha prática como professora é freiriana, né? Então a gente está sempre refletindo, sempre trazendo discussões críticas sobre o que está acontecendo. Então a pedagogia crítica freiriana, ela vai trazer essa leitura crítica da realidade. Então a gente não vai só falar do fazer científico, a gente vai falar de outros aspectos que estão envolvidos ali. E os estudos decoloniais, que têm como objetivo tornar visíveis e desafiar os legados de injustiça sociopolítica e social dos esforços históricos e contemporâneos neocoloniais e imperialistas. Então, casa muito com o trabalho do Gabriel. As mulheres não estarem ali presentes fazendo ciência tem a ver com justiça social. Não é porque a gente é menos ou não consegue fazer, ou enfim, são outros. Há que se considerar outros aspectos do que simplesmente rotular as mulheres como incapazes de fazer ciência ou incapazes de estar presentes na ciência em determinadas áreas. E detalhe, e que mulheres trazer, né? Então, só falar das mesmas mulheres já emblemáticas e conhecidas de sempre. Nós temos diversos relatos históricos de trabalhos de mulheres cientistas que foram apagados ou que precisaram publicar usando o nome de seus maridos ou pseudônimos, porque ser cientista, mulher cientista foi proibido durante muito tempo. E aí a gente tem vários estudos que mostram que, conforme as meninas são mais novas, elas gostam de determinadas áreas e quando a gente vai crescendo, chegando no ensino médio, a gente vai perdendo interesse por algumas disciplinas, principalmente nas áreas de exatas. E aí o que acontece, então, o que a gente está fazendo nessas escolas, não que seja totalmente a escola, né, só a responsabilidade da escola é isso, mas o que acontece com essas meninas que elas se veem em determinados locais e a gente vai crescendo e a gente para de se ver nesses determinados locais.
Então, a gente tem estudos que mostram que elas vão perdendo essa noção de representatividade, não conseguem mais se enxergar em determinados postos. E aí a gente tem dois fenômenos, que é o teto de vidro, que é a ideia de que sim, a gente consegue, legal, tudo que os homens conseguem, a gente consegue também, mas aí quando a gente analisa posições de poder, a maioria ainda a gente tem representantes masculinos nessas posições de poder. E o labirinto de cristal são obstáculos invisíveis relacionados ao fato de ser mulher, para a gente conseguir avançar nas carreiras, incluindo e focando também, né, nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Bom, o trabalho da Juliana, outra Juliana, fala sobre os dispositivos de visibilidade. Então, ela discute o quê? Que existem vários programas, projetos, prêmios para iniciativas que envolvam mulheres na ciência, mas que eles não podem parar por aí. Basicamente, alguns desses projetos, iniciativas e prêmios, eles criam agora uma nova, como posso dizer, um novo estereótipo de como essa mulher deveria ser, né? Um padrão de como ela deveria ser ou de como ela chegou onde ela chegou. Olha que legal, ela é uma ideia meritocrática, né? Ela se esforçou para estar ali, ela conseguiu chegar ali. E não se discute, não se problematiza todas as dificuldades que essas mulheres e outras mulheres precisam passar. Então, você coloca uma, duas, três ali à luz e ignora todas as outras dificuldades, todos os outros problemas, enfim, que as mulheres encontram para fazer ciência. Então, a gente entende a necessidade desses prêmios, desses mecanismos, mas eles não podem acabar neles mesmos, né? Então, é importante, legal, bacana, mas a gente tem que ter mais. Tem que ter mais, tem que ter coisas acontecendo em paralelo, enfim, não pode terminar neles mesmos. E aí, a ideia do estereótipo, que é, se você não se percebe em lugar, ou se você acha que determinado lugar é para um tipo de gente, você não se vê naquele tipo de gente, você acha que aquele lugar não é para você. Então, por exemplo, quando um grupo, como as meninas em idade escolar, percebe que algum elemento da vida social, como ir para uma área científica, pode ser atribuído apenas a um grupo cultural pré-determinado, ao qual o indivíduo não se vê pertencente a priori, isso impede seu desenvolvimento nesse setor. Então, o fato da gente não se ver em um lugar, a gente nem se move para aquele lugar, a gente nem vai buscar chegar àquele lugar. E aí a gente fala das interseccionalidades, então, de todos os tipos, raça, classe, gênero, né, sexo, enfim. Então, entender que se para uma mulher chegar em determinado local é difícil, para uma mulher preta chegar no mesmo determinado local, tem outras questões por trás. Uma mulher indígena chegar no mesmo local, tem outras questões. Uma mulher do sul global, tem outras questões diferentes das mulheres do norte global. Então, essas interseccionalidades, para a gente falar de mulheres na ciência, elas têm que ser consideradas, porque as opressões são múltiplas e elas interagem com cada realidade. Enfim, então as estratégias para estimular as meninas e mulheres para a ciência, elas precisam considerar diferentes experiências, diferentes mulheres, vindas de diferentes lugares, diferentes origens, diferentes raças, enfim. E aí, o problema, né, do meu trabalho o grupo Faça Ciência com uma Garota, através do resgate de histórias de mulheres cientistas, empregando uma abordagem crítica sobre a natureza da ciência. Favorece a reflexão dos estudantes sobre essa relação mulher e ciência. Os objetivos, como é uma pesquisação, é dividida em objetivos práticos, que foi implementar esse grupo no colégio, e de conhecimento, que agora é investigar essas mudanças de interesse em aspirações das meninas para a ciência. Tá? Então, interesse no sentido de estar mais disposta a assistir aulas de ciência ou procurar vídeos de ciência, e aspirações no sentido de, poxa, agora eu acho que eu quero uma carreira nesse sentido. Não é só gostar de ciências, tipo, entrar no YouTube e assistir vídeo de ciência. Também, mas conseguir se ver numa carreira científica também. Então, investigar esses aspectos. E os específicos, então, ele
vai envolver desconstruir uma imagem estereotipada de cientista, a ideia eurocêntrica de produção científica, incorporar histórias de mulheres científicas brasileiras do sul global e estimular a participação de meninas para carreiras científicas. É uma pesquisação, então, basicamente, a pesquisação, dando uma grande resumida, é quando os objetos são atores ao mesmo tempo. São sujeitos e objetos de pesquisa ao mesmo tempo. Então, eu não cheguei lá para os meus alunos e falei, a gente vai fazer isso. A gente chega, bota o problema, debate, o que a gente quer fazer? Como vocês acham que a gente tem que fazer no colégio? Que informação a gente tem que pegar? Como que a gente age a partir dessa informação? Então, os estudantes, eles participam da construção dos encontros do grupo. Eu não chego lá com uma coisa pronta e eles só fazem o que eu estou solicitando. E aí, para construir esses dados, são vários métodos que foram utilizados. Então, DAST, Draw Scientist Test, observação participante, ocorreu em todos os encontros. Questionários, formulários, entrevistas, atividades de encenação, o questionário Rose e rodas de conversa. Nem todos os encontros tiveram todos esses métodos de construção, obviamente, a não ser a observação participante, como eu faço parte do grupo também, eu sempre estou ali observando, e todos os encontros foram registrados em vídeo e áudio. Como que eu vou analisar esses dados? Cada um dos 30 encontros que eu tenho nesse momento, eles estão sendo analisados a partir de uma análise de conteúdo. Estou na primeira etapa da análise de conteúdo, então fiz a leitura flutuante, então assisti todos os vídeos, marquei minuto e segundo, que aparece alguma falha interessante, e estou na minha primeira classificação de o que aquela fala representa. Então, por exemplo, sei lá, a mulher não pode ser cientista, isso é coisa de homem. Eu coloco uma categoria ali. Então, está nesse momento. Então, isso vai ser feito para cada um dos 30 encontros. E tem uma análise temática que vai ser feita ao final, né? Porque será uma análise mais holística de todo o trabalho, de todo o projeto. Bom, por enquanto, o que eu tenho? Uma tabelona mostrando os 30 encontros, a data, o objetivo de cada encontro. Então, os encontros eles não eram jogados, tipo, vamos fazer isso porque sim. Cada atividade desenvolvida no encontro, ela tinha um objetivo a ser contemplado e qual foi o método de construção utilizado naquele encontro específico. Então, por exemplo, no primeiro encontro, a atividade desenvolvida foi o DASH, que tinha como objetivo apresentar o grupo, levantar expectativas, identificar visões de cientistas e iniciar o debate sobre estereótipos. E o método de construção foi o próprio DASH, a roda de conversa que a gente teve após a realização do DASH e a observação participante. Então, eu tenho isso para os 30 encontros. Bom, então, 30 encontros com aproximadamente 1 hora cada. Alguns duraram um pouco mais, dependendo da atividade, todos eles gravados com vídeo e áudio. O que é um caos para eu assistir de novo, porque é um monte de adolescente falando junto ao mesmo tempo em alguns momentos, então tem que parar e identificar quem foi que falou. Todos esses adolescentes são meus estudantes, então eu os reconheço pela voz, porque a câmera nem sempre está filmando cada um deles. Às vezes não é possível reconhecer no meio da confusão. Essa tabela, para cada um dos 30 encontros, com hora, minuto, segundo, a fala, o que aconteceu ali. E já fiz essa primeira parte da análise de conteúdo para cada um deles. Ju, você pode lembrar para a gente quantos alunos tinham no grupo, mais ou menos? No primeiro semestre, a gente tinha em torno de 18. E no segundo, acho que era uns 16. Tinha mais gente inscrita, mas nos encontros não ia todo mundo. Tinha encontro que ia mais gente, tinha encontro que ia menos gente. Os encontros não aconteciam na semana de provas, porque eles precisavam estudar. Aí, sei lá, teve alguns encontros que não aconteceram porque eu tive que ir no congresso, mas eles eram semanalmente, toda quinta-feira à tarde. Com exceção dessas quintas diferentes. Bom, o que aconteceu nesses encontros, então? Atividade de encenação, apresentação da plataforma Lattes, inclusive nesse encontro a gente relacionou o uso dela para tentar identificar possíveis ferramentas para não cair em fake news, né? Então, tá falando o nome de um cientista brasileiro, vamos ver se ele existe mesmo. Né? Tipo assim, o basiquinho, saber se a pessoa existe. Atividades baseadas em problemas, discussões sobre interseccionalidades, apresentações e palestras
contando histórias de mulheres cientistas, e mais algumas que eu tenho registrado em fotos que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui eu tenho alguns dashes do nosso primeiro encontro, que eles tinham que desenhar quem era uma pessoa cientista para eles e poderiam colocar informações, né, sobre esses cientistas. Então, por exemplo, ele é sabido demais, inteligente, estuda 20 horas por dia, faz isso. Não é atleta, né? Então, o clássico das visões estereotipadas. Mas a gente já via algumas mulheres de pele preta sendo desenhadas, sendo representadas. Importante falar que no colégio a maioria dos estudantes são estudantes brancos, tá? O que também é muito importante a gente trazer esse resgate, porque a gente não tem que mostrar só a realidade dele, a gente tem que mostrar outras realidades. O colégio está lá para isso. Algumas atividades práticas. Nós temos um laboratório no colégio, mas é difícil fazer algumas atividades, falo com a professora de ciência, porque, por exemplo, um único microscópio para 30 alunos, 25 alunos, e animados com o ambiente, é um negócio complicado, ou vidraria, né? Então, no grupo, por ser uma quantidade reduzida de estudantes, a gente pode ter esse contato que eles tanto pediam, então eles ficavam ansiosos por essas... acho que é outro mesmo. Por esses momentos, então a gente teve algumas práticas laboratoriais, observações, e aí eles poderem mexer, né? Porque quando a gente tem que fazer uma atividade com um monte de aluno, tem que ficar em cima, você que tem que mexer, você que tem que regular. Então ali eles tiveram mais liberdade para fazer isso. Há outras atividades com outras práticas científicas não laboratoriais. Então, eles trabalharam com insetos, alguns tiveram que vencer o medo dos insetos, né? E eu levei alguns materiais, como alfinete entomológico, eles alfinetaram. Vimos alguns materiais de entomologia, de aonde colocar, pregar, enfim. E eles tiveram que classificar, né? Então, uma característica importante para quem trabalha nessa área, que é classificar. Então, eles em grupo, achar padrões, o que eu coloco com o quê, o que eu junto com o quê, enfim, então essa foi uma outra atividade. Aqui, o DASH que eles quiseram fazer com a escola toda. Então, nós tivemos inúmeros desenhos. Primeiro, nós fizemos o fundamental, anos finais e ensino médio, depois o fundamentais e anos iniciais, e os estudantes que analisaram todos esses desenhos, achando categorias ali. Então, vamos lá, quantos tem homens, quantos tem mulheres? Quantos tem cientista com um jaleco? Quantos sem jaleco? Quantos cientistas têm óculos? Quantos não têm? Quantos são brancos? Quantos são pretos? Quantos são indígenas? Quantos nem humanos são? Porque tinha as criancinhas, principalmente desenhadas, cientista, uma coisa alienígena. Provavelmente alguma referência de desenho deles, né? Não, mas é verdade, gente. Então, os alunos sentaram com aquilo e foram criando categorias. É perceptível também que a gente tem alunas mais novas e alunas mais velhas, que agregava bastante ao grupo, porque cada um tinha uma visão, né, mas habilidades diferentes. Então, eles também fizeram essas atividades. Aqui foram gráficos que nós construímos a partir da análise deles. Só tinha o fundamental, anos finais e ensino médio, nesse aqui, no caso, mas agora a gente tem da escola toda. E aí dá para a gente ver tendências, por exemplo, como meninas... que não tem aqui, né? Mas as meninas mais novas desenham mais mulheres cientistas do que as meninas mais velhas, que é outra coisa que está na literatura. Aqui a gente tem o 6º ano, né? Então, meninas desenhando mulheres cientistas, que é o azul, enquanto os meninos sempre só se desenham, né? Só desenham homem. Então, as meninas desenham ambos, os meninos só desenham eles. As meninas desenham ambos, os meninos só desenham eles. E assim vai. Aí a gente vai... consegue ver essa tendência de que quanto mais novas elas se veem naquelas posições e vão crescendo e não se veem mais. Então, eles também debateram em cima disso. Pesquisas, divulgação, construção de cartazes. Esse daqui foi do mês da mulher, né? Então, a escola pediu para a gente fazer alguma coisa que envolvesse o grupo. Então, eles fizeram essas pesquisas. Aqui, se eu não me engano, eram só mulheres brasileiras, de áreas diferentes. Ficou exposto no colégio. Uma atividade também que foi muito interessante,
o trabalho em equipe, a ideia de resolver problemas, criatividade, saber lidar com frustração, que foram as construções das pontes de macarrão. Foi uma das atividades preferidas de parte do grupo. Essa é a análise dos desenhos, acreditam? Porque são tão diferentes, né? Então, teve gente que adorou a ideia de plotar dado e achar padrões, e teve gente que adorou essa coisa mais mão na massa. Então, teve... essa aqui foi esse momento era o momento de testar os pesos das pontes, quanto que aguentava, uma ponte não estourava nunca. Então, eles quiseram, porque quiseram até estourar a ponte. Foi super interessante. Eu acho que não tá... Aí, passou. E o último, antes de eu vir embora, uma semana antes de eu vir embora, uma semana depois de eu chegar aqui, foi a nossa mostra cultural. E aí elas fizeram uma grande linha do tempo, que foi sugerido no final do primeiro semestre. Pegou toda a escada do colégio, trazendo mulheres cientistas que elas julgavam importantes ao redor do mundo. Então, a gente tem mulheres do norte e do sul global sendo representadas, mulheres brasileiras sendo representadas, e elas fizeram isso tentando fazer coisas mais interativas ou visualmente mais atrativas, não só um simples cartaz. Tem um vídeo dela inteira. Ficou bem grandão mesmo. Então, novamente, elas se envolveram com pesquisa, histórias dessas mulheres, foto dessas mulheres. E na última semana antes de eu vir, nós aplicamos um questionário para saber das reflexões e apontamentos deles sobre o primeiro ano de projeto. Então, o que eles estavam achando, se tinha mudado alguma coisa, o que eles mais gostaram, o que eles não gostaram, o que eles queriam dali para frente. E essas respostas, elas vão ser usadas lá junto, né, com as demais informações para fazer essa análise temática mais holística. Então, como que esse grupo impactou ou não esses estudantes do colégio. E aí eu tenho algumas conclusões a partir dos dados que eu já consegui ler, dos vídeos que eu consegui reassistir, das minhas anotações, dos áudios que eu mandava para minha orientadora toda vez que eu terminava um encontro. Então, tem muito registro. Então, basicamente, muito envolvimento dos estudantes pesquisadores com as atividades do grupo. A galera era fiel aos encontros, vinha mesmo, tinha um pessoal assim, que estava sempre ali. É possível reconhecer uma ampliação do reconhecimento das mulheres cientistas. Então, elas já sabem nomes, já conseguem identificar fotos, elas já conseguem lembrar de mulheres que antes elas nem sabiam que existiam. As atividades investigativas ou práticas foram muito bem recebidas pelo grupo, né? Então, por uma escola mais tradicional, que a gente tem muito mais aulas expositiva teórica, os estudantes sempre gostam muito de atividades mais práticas. Então, aqui não foi diferente. Aspirações de carreiras científicas surgiram lá nos relatos, tanto de gente que nunca tinha pensado, quanto gente que já tinha pensado em ir para uma área de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, mas não sabia se era para ela ou não, e que foi confirmada após participar do projeto. Visões menos estereotipadas da pessoa cientista. Então, uma das perguntas era como eles descreveriam um cientista. E aí, agora, né, depois de um ano, já tem ali questões raciais, de gênero, de espaços onde a ciência é feita, porque a maioria é em um laboratório de química com coisas borbulhando. Percepção de que homens e mulheres têm as mesmas capacidades, mas que o mundo é diferente para cada um deles. Tá? Então, que as barreiras, as dificuldades são diferentes. A troca de informações entre estudantes mais novos e estudantes mais velhos foi extremamente importante e agregou bastante ao grupo. Aumento de interesse em disciplinas relacionadas à ciência, eles também relataram isso lá no questionário de um ano. Identificação de aspectos sociais que influenciam o fazer científico. Então, também é possível ver nos relatos deles, nos que eles usam de argumentação durante os encontros. E esse sentimento de ser capaz. Então, a construção de uma autoconfiança. Eu posso para essa área sim, eu já queria, não sabia se era para mim, agora eu sei que eu consigo. E talvez a atividade da ponte de macarrão ajudou bastante algumas pessoas com esse despertar, né? Mudança de postura dos estudantes do grupo e atividades realizadas durante as aulas de ciências. Eu sou professora de ciência e biologia deles. E aí, várias estudantes desse grupo, elas estão diferentes em sala de aula.
Então, elas têm uma postura mais investigativa, mais questionadora, mais liderança, elas se colocam mais ali na sala de aula, mais dedicadas às atividades também. Aumento do interesse em consumir conteúdo relacionado à ciência, também foi relatado no questionário de 1 ano do grupo. Elas estão pensando em realidades diferentes das que elas vivem, o que eu acho que é uma das coisas mais importantes, considerando o nosso contexto, que é uma escola privada, com a sua maioria branca. Então, elas pensarem que tem gente que enfrenta situações diferentes das dela é extremamente importante. Conseguem relacionar ideias discutidas nos encontros com o cotidiano, tiveram interesse em conversar com mulheres cientistas e têm interesse em trazer mais gente, porque elas também têm interesse, acho que eu coloquei aqui, na continuidade do projeto. Então, elas não querem que o projeto acabe. Essa identificação, né, de que as meninas mais novas desenham mais mulheres cientistas do que meninas mais velhas. Tive o relato de uma mãe, de uma estudante, durante uma reunião de pais, que disse que ela percebeu um amadurecimento da filha muito grande depois de ela começar a participar do grupo. Elas, no relato final, percebem a escola como um espaço importante para esses debates. Inclusive, elas questionam que deveria ter mais, que não deveria ser só isso, que não deveria só ficar no nosso colégio. E a gente chegou a escrever um trabalho para mandar para o IPEC, que está em avaliação, vai ser agora dia 7 de fevereiro, então elas tiveram contato com uma escrita de um artigo em conjunto também. O IPEC é o Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências, é o maior congresso de ensino de ciências do Brasil. Vai ser em Belém esse ano, e também na torcida para o nosso trabalho ser aprovado. Bom, e aí alguns questionamentos, né? Como manter esse projeto, manter ou não manter esse projeto? Esse projeto está altamente vinculado à minha presença no colégio. Se eu saio, morro, sei lá, acontece alguma coisa, acabou o projeto. Tudo sério. Está vinculado à minha pessoa, e talvez isso não seja uma coisa boa, né? Legal que eu levei ele para lá, mas ele deveria existir para além da pessoa Juliana, né? Enfim, como engajar outros professores, tentei, convidei, chegamos a ter algumas visitas de alguns professores, mas aí, de novo, é a professora de ciência falando de mulheres na ciência, enfim. Então, como engajar os colegas para o projeto, ou não necessariamente para o projeto, mas para a temática das suas disciplinas, né? Como ampliar essa discussão para além dos estudantes do grupo. Então, a gente tem ali 18, 15 estudantes conversando bastante sobre isso, e os outros 100 e tanto alunos do colégio. Como ampliar? Será que é possível acompanhar a escolha de carreiras dos integrantes após terminar o colégio? Então, essa galera que está comigo, daqui 10 anos, 5 anos, vai estar estudando o quê? Será que a gente conseguiu despertar ali, né? Sair, mudar, transformar, ou bater o martelo, é isso mesmo que eu queria, e o projeto ajudou. Refazer os desenhos no futuro, talvez, depois de mais intervenções ali do nosso grupo no colégio, ver se mudou ou não algumas visões dos demais estudantes do colégio. Enfim, então são algumas coisas a se considerar. E é isso, muito obrigada. Se alguém tiver um questionamento aí, se alguém quiser me escrever também, envie aí. E algumas das referências. A gente pode começar algumas perguntas. Tem umas online, uma bem simples, eu já trago aqui, que é se vocês vão disponibilizar os slides da apresentação. Não vai? Ah, sim, mas acho que perguntaram especificamente dos slides. Acho que porque nos slides tem essa referência. Aí, vídeo, às vezes, não tem, tem. mas problema. Eu posso disponibilizar. É só entrar em contato por e-mail. Tá, então entrar em contato pelo e-mail. Pôr a tela ali, não? Eu com a tecnologia, gente, desculpa. Tem aquela mensagem ali também que apareceu que fiquei preocupado de clicar e sair da tela. Mas se vocês quiserem já trazendo questões então para a Juliana,
Eu tenho uma para o Gabriel também que veio online, se você quiser. Vamos fazer primeiro a da Juliana, depois eu trago as que estão aparecendo online. Eu tenho uma questão. Pode falar. Eu não entendi bem a ideia de teto de vidro e labirinto de cristal, é isso? Muita coisa muito rápido, né? Teto de vidro, a ideia que a gente tem de que a gente vai conseguir chegar nos mesmos lugares. Só que na hora que a gente analisa o tanto de mulheres, por exemplo, que estão em topos de carreira, elas são menos do que as representações de homens ali. Então, há uma construção de que sim, a gente vai conseguir chegar lá, tanto que as mulheres são a maioria na pós-graduação no Brasil, por exemplo. Mas elas não são a maioria em cargos de reitoria, por exemplo. Então, como assim? Né? E é uma metáfora que vem da ideia que, como teto de vidro, você enxerga lá em cima. Mas, Então você Mas vê não passa. porque é de vidro, mas não Isso. passa. Você Tem não uma chega. barreira ali que é, né? Eu vejo onde eu quero chegar, uma posição de reitoria, pró-reitora, de chefe do CNPq, mas eu enxergo aquela posição, mas tem uma coisa. Então você vê, mas você não consegue chegar por causa dessa correia. A metáfora do vidro, especificamente, E o labirinto de cristal é a mesma coisa. São dificuldades que elas são invisíveis para outras pessoas, por exemplo. Homens não vão ver dificuldades que algumas mulheres enfrentam, porque eles são homens, eles estão em outra condição. Do mesmo jeito que mulheres brancas não vão enxergar dificuldades que mulheres pretas enfrentam, porque está em outra condição. Né? Então, o labirinto de cristal, então, tem ali um caminho a ser percorrido, com desafios que eles também são invisíveis a outras pessoas. metáforas. Na verdade, começa historicamente a metáfora do teto de vidro, e aí agora criaram essa do labirinto de cristal para representar a complexidade ainda maior que vem quando a gente olha isso interseccionalmente. Né? Porque não é uma linearidade, estou subindo. Estou indo para os lados, jogado para baixo, tentando ir, então é mais complexa a metáfora agora. Eu tenho duas. Eu, na verdade, tinha algumas questões, mas eu quero focar em duas. E uma pega exatamente esse gancho, que queria entender, assim, né, porque não dá para ver as diferenças, com que interseccionalidade você está trabalhando, porque cada vez mais, pelo menos assim, nas ciências humanas, esse tem sido um termo, em disputa, assim, disputa calorosamente, e está sendo muito difícil entender. E aí, pensando, né, tipo, a partir do lugar que você parte, como você fala, tipo, é uma investigação, então você está ali o tempo todo, então eu queria entender, tipo, um pouco melhor essa questão, né, de que interseccionalidade você está partindo. E a outra dúvida que eu queria fazer, que foi uma coisa que ficou, tipo, aqui, assim, né, matutando na minha cabeça, que é como que se dá essa apresentação dos cientistas, né? Porque é isso, assim, para a sociedade em geral, o cientista é aquele que usa jaleco que está dentro do laboratório. Isso é para a sociedade, né, de maneira mais geral, é isso que a gente vê, é isso que a gente observa. E aí, eu vi, né, tipo, a Bárbara Carini, Djamila, e aí, assim, como que se dá essa apresentação, sabe? Tipo, porque eu fico pensando nisso, assim, né, tipo, quando eu vou defender que eu sou uma cientista, tipo assim, eu não tenho, tipo assim, sei lá, um produto, assim, porque eu trabalho para descobrir o remédio tal, ou eu estou fazendo a fórmula tal dentro do, sabe? Tipo, assim, é diferente, sabe? Que é diferente para as humanidades, o dizer, né? E aí fiquei nessa dúvida, assim, tipo, como apresentar o cientista, como dar essa apresentação. Tá. Vou responder assim. A segunda primeiro. Uma coisa bem legal que a gente fez, quando eu fui apresentar a plataforma Lattes, foi procurar alguns nomes de alguns professores do colégio. Então, por exemplo, professor de Química é doutor. Beleza, Química ali, né? Ainda tá na... Aí a gente colocou o professor de Filosofia e Sociologia, que é mestrando no mesmo programa que eu tô. Nossa, mas ele é cientista? Mas como assim ele é cientista se ele é professor de Filosofia? Então, porque a ciência não é só... E aí, eles me procuram. E eu também não estou dentro de um laboratório. E o que eles estão fazendo ali não está dentro de um laboratório. Então, eles tiveram um momento dentro de um laboratório, mas a análise de dados, por exemplo, análise de tabela, construção, encontrar ali, ou mesmo a própria ideia de pegar os insetos e categorizar,
não está dentro de um laboratório, não precisa estar dentro de um laboratório. Então, a gente trouxe essas outras práticas para tentar tirar essa visão de vidraria e coisas coloridas, soltando fumaça dentro da vidraria, e exemplos de gente de verdade que está ali do lado deles, que também são cientistas que não estão necessariamente dentro de um laboratório. Então, essa foi uma das aberturas, foi trazer esses professores deles ali, né? E quando a gente pesquisa essas mulheres, sempre há essa intenção. Então, tem que ter branca, tem que ter preta, tem que ter indígena, tem que ter velha, tem que ter nova, tem que ter da humanidade, tem que ter das artes, tem que ter, tem que ter. Então, naquele mural, ou também na linha do tempo, a gente tem uma diversidade de representações. E muitas delas estão totalmente fora da vivência deles. Totalmente. Mas é extremamente importante elas estarem ali. Né? Eles não vão se ver representados, mas eles vão ver gente que deveria estar sendo mais representada. Né? Então, eu acho que aí talvez entre na outra pergunta, sobre interseccionalidade. Então, nos encontros, nós trabalhamos sempre falando dessa diversidade na ciência, dessa valorização da ciência brasileira, das mulheres na ciência brasileira, das instituições de ciência brasileira, que inclusive pós-pandemia estava aí bastante na boca do povo, né? Várias. Qual que era? A Silvia falou uma vez de uma pesquisa que, antes da pandemia, fala o nome de uma instituição brasileira científica, e a galera não sabia. Pós-pandemia, Fiocruz, luta atrás. Então, ele quer aproveitar e sair na boca do povo para falar, né? Ou cientistas como a Jacqueline Góes, por exemplo, ela não está lá. Né? Ela apareceu, vamos manter ela, né? Vamos, não só ela, porque ela não pode também ter uma. Não pode, a gente não pode ter só cientistas mulheres emblemáticas ali. É porque a gente é normal, entendeu? A gente não está ali no holofotes na gente. E a gente está fazendo ciência também. Então, isso é sempre conversado e retomado. E aí, eu não trouxe aí, mas tem alguns encontros que elas levantam, por exemplo, hipóteses do porquê isso acontece, né? Porque as meninas vão menos para a ciência. E aí elas trazem várias coisas. E aí é bonitinho ver dos primeiros encontros para os últimos encontros como vai aparecendo mais coisa, como vai ficando mais complexas as ideias que elas trazem. Ou por que as meninas mais novas se veem, as meninas mais velhas não veem. E aí elas voltam para debate. As mais novas e as mais velhas ali do grupo, né? Ah, sei lá, será que a rede social influencia? Elas mesmas começam a falar. Aí, porque não sei o quê. Daí uma mais velha fala, machismo estrutural. Daí elas vão perguntar, o que é machismo estrutural? Daí a mais velha fala, entendeu? Então elas vão conversando, elas e eles, né? Que tem muito mais meninas. E nos últimos momentos a gente só tinha meninas. Os meninos debandaram. Então, esses debates, eles aconteceram constantemente. É que não dava para trazer, né? Questão do tempo e questão de slide também. Mas tem muita coisa, tem muito material. Então, bem atolada. Positivamente, tem bastante coisa. Gente, tem muita gente falando parabéns para você, parece que seus alunos do colégio estão lá. De acordo com a minha bastante público online. Tem uma pergunta para você, Juliana, se essa iniciativa como a de vocês, se você tem conhecimento de estar acontecendo em outras escolas também, se você tem algum plano de expandir para outras escolas. Então, quando eu entrei no doutorado, a ideia era fazer tudo isso e ainda ter uma formação de professores. Aí a minha orientadora falou assim, Juliana, você só tem 4 anos para fazer um doutorado. Mas tem sim, a gente tem ideias futuras. Eu não queria que acabasse no meu doutorado, né? E eu acho que isso vem muito da coisa de eu ser uma professora externativa. Então, eu não fiz isso, ele é o meu doutorado, mas eu não fiz isso só para eu obter um título de doutor, entendeu? Sim. Possivelmente, no futuro. Essa é uma pergunta que veio aqui do chat. Aí tem outra pergunta para o Gabriel, da Terezinha, deixa eu ler aqui para você. Gabriel, podia ver os dois, para a gente finalizar com perguntas para os dois. Na prática, qual o peso, a influência da educação científica sobre a atuação das empresas? Ela quer saber de impacto sobre projetos concretos que alteraram o modo de agir das empresas no Brasil. Bom, eu ainda eu vou completar o 2º ano do doutorado agora em março, então eu ainda estou nessa parte mais exploratória dos programas da Petrobras. O
que eu poderia dizer nesse momento, a partir da literatura, é que a ciência ela tem um papel muito importante no modo como essas empresas elas vão se inserir no espaço escolar. Então, por exemplo, no caso do Canadá, que eu teria um exemplo para trazer. As empresas elas vão utilizar de justificativas com base em conhecimentos científicos e tecnológicos para argumentar com a comunidade escolar de que os empreendimentos que elas estão desenvolvendo e que impactam a natureza não são tão graves a partir da narrativa da empresa, porque elas utilizam os conhecimentos científicos e tecnológicos para poder contornar esses impactos ambientais. Então, de certa forma, o modo como a ciência, a educação em ciência acaba sendo desenvolvida no espaço escolar por conta da influência dessas empresas, ela vai ficar restrita a essa dimensão de conhecimentos técnicos, de quem toma decisões são os técnicos, né, de que a comunidade, sobretudo a escola, ela não tem um papel nas tomadas de decisões. Então, é mais nesse sentido de construir uma narrativa que vai convencer a comunidade, a sociedade, de que a empresa ela não tem responsabilidade com relação aos impactos que ela promove. E quando ela tem uma influência, ela utiliza ciência e tecnologia para para ficar afastado, né, se distanciar desses impactos. Então, é mais nesse sentido. Aí agora, no Brasil, eu pretendo explorar um pouco mais para ver como que dá essa relação com a Petrobras, até porque a Petrobras é uma empresa muito importante, né, na produção científica e tecnológica, e compreender como que essa perspectiva de ciência é promovida nesses projetos da Petrobras é uma possibilidade interessante também de pesquisa. Mas e só para complementar, no sentido oposto, o que a gente vê muito é o interesse das empresas em quererem criar departamentos de educação dentro das empresas para contratar gente, por exemplo, que é especializado em ciências, etc., para ser consultor dentro da empresa, para criar esses departamentos que aí vão nas escolas. Então, na verdade, tem um investimento em moldar os discursos educacionais, tem criação de departamento, igual a criação de departamento de diversidade, que cria daquele jeito, para poder, né, surfar uma onda e, ao mesmo tempo, moldar os discursos daquela onda. Então, a gente está vendo muito, principalmente no setor privado, no norte global, a gente vê muita criação de departamento de educação dentro das empresas para fazer esse tipo de atividade. Então, se tem uma influência das escolas na empresa, é muito nesse sentido das escolas estarem sendo percebidas como espaços de construção de discurso, e aí as empresas querem investir em ocupar aquele espaço também. Então, tem muita gente, eu tenho muitos colegas que, por exemplo, terminaram doutorado em ensino de ciências aqui na Inglaterra e não foram para as universidades, eles foram para emprego, para virar consultor de educação em ciências dentro de empresas, exatamente para estabelecer esse tipo de relação. Mas eu tenho uma dúvida. Mas nessa relação de sempre, não sempre, é uma dúvida mesmo, de não problematizar, sei lá, condições de trabalho nessas empresas. Moldar esse discurso mesmo, enfim, neoliberal, né? Nossa, isso é bem perigoso. E eu acho que a sua pergunta vem por causa da área que você trabalha. Exatamente. O que a gente vê, por exemplo, em lugares como a Inglaterra, e principalmente associado a esse tipo de empresa, é um discurso anti-sindicalismo, por exemplo. Então, já tem toda uma construção. Aquela ideia de não falar sobre condições de trabalho, ela é vinculada a uma construção maior de discurso, que é aqui a gente tem certas leis que previnem a gente de se organizar. Entendeu? No sentido de trabalho, no sentido de greve, no sentido... Então, é tudo parte de um processo grande, realmente, de mudar certos discursos em relação às injustiças sociais do setor privado, né? Tanto dentro de escolas, e aí também no sentido do trabalho. Então, você faz desconstrução hegemônica do discurso sobre ativismo, sobre participação, sobre o nosso papel na sociedade, bem amplo mesmo. Eu acho que é um ponto muito interessante que, inclusive, eu fiquei surpreso quando eu pude ver isso aqui, a influência das empresas privadas na produção científica. Então, a própria Universidade de Cambridge, ela depende muito de doações, sobretudo de empresas, né, também,
para poder financiar a produção de conhecimento em diversas áreas. E se a gente questiona, né, qual a influência dessas empresas, as pessoas podem até dizer que eles têm total liberdade para desenvolver, mas no final das contas a gente consegue perceber que, no fundo, há foco em algumas áreas específicas que são de interesse, sobretudo desses interesses que estão financiando a produção de conhecimento. Então, pensar isso também como está se desenvolvendo no contexto do Brasil é interessante, uma vez que tem bastante esse atrito, né, entre interesses públicos e privados, uma vez que o setor público tem um papel fundamental no financiamento da produção científica no país, então eu acho que vale a pena a gente olhar para isso. E aí a gente também tem, pensando dentro da educação, uma coisa que a Catherine trabalha principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, mas a gente vê porque é a questão de como essas empresas não só criam os departamentos de educação para influenciar a produção da escola, mas principalmente para influenciar a política pública de educação. Então, os processos de consulta aqui na Inglaterra, por exemplo, consulta de reforma curricular, aqui não é uma consulta aberta como no Brasil, qualquer um pode entrar no site e fornecer as opiniões. Aqui você é convidado a sentar na mesa. Então, quem é convidado, quem são os departamentos? A gente vai olhar as documentações de quem sentou na mesa para a reforma curricular do ensino médio aqui, são esses grupos, são departamentos de educação vindo da BP, por exemplo. E o que a gente está vendo acontecer no Brasil é a mesma coisa. Começa antes no Global North, vai para o Sul Global e vai ruim, né? Sempre. Então, está começando mesmo no Brasil, que é mais aberto, os processos de consultoria e de consulta para BNCC, para reforma curricular, etc. O que a gente vê no Brasil é um modelo que está se tornando muito parecido com o daqui, que é essa Fundação Lehman, Banco Itaú, etc., tendo mais voz na moldagem desses discursos de reformas curriculares, reformas de políticas públicas de educação. E aí, muitas desses grupos são grupos, né, de filantropia, mas muitos são empresas privadas mesmo. E aí a galera vindo mudando esses tipos de discurso. A reforma curricular do Brasil, que aconteceu agora, a BNCC, é cópia da que a gente teve aqui há 15 anos, em termos dos discursos, da ideia de selecionar disciplina, de quais são as disciplinas que são importantes ter, quais são as disciplinas que têm que ser opcional, a ideia de afunilar, não, porque eles ficam cansados de estudar essas disciplinas, vão ter que ter escolhas, a discussão de escolha, tudo veio muito parecido com o que aconteceu aqui há 15 anos e com empresas de diversos setores, principalmente nos setores de STEM, né, de Science, Technology, sentando naquela mesa para priorizar exatas ao invés de disciplinas da filosofia, humanas, etc. Então, tudo isso tem essa inserção ali nos... Gente, acho que deu, né? A gente pode continuar tomando um café agora, mas queria agradecer, né, o pessoal que está conectado em casa também, todo mundo que veio para cá, acho que foi, nossa, muitas mensagens, depois a gente passa para vocês, e obrigada, gente. Obrigada a você, Ana, por ajudar na organização, o Alexandre também lá do outro lado, no oceano. Obrigada.